Então, rapidamente, nós vamos ler o texto de Jeremias, capítulo 29. Já foi lido aqui, mas eu quero ler de novo. Capítulo 29, do versículo 4 ao 7. O pastor Wilton pediu que eu falasse sobre uma chamada na sociedade. Então, eu acho que esse texto tem muito a ver com a nossa realidade no dia de hoje, como igreja, como é que nós vamos viver a nossa chamada, o nosso chamado, a nossa chamada de Deus, como igreja, como jovens, na sociedade que nós vivemos. Então, vamos ler o texto, tá bem? Novamente. Jeremias, capítulo 29, do versículo 4 ao 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerais filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurei a paz da cidade, para onde vos fiz transportar. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. É lógico que Babilônia, naquela altura, era a cidade onde tinha um rei poderosíssimo, Nabucodonosor, e os valores daquele rei, daquele reinado, eram valores, claro, também completamente diferentes dos valores da cultura israelita, na qual Deus deixou que eles fossem transportados ao exílio ali. Mas quando eu falar de Babilônia aqui nessa manhã, irmãos, eu queria que nós pensássemos na nossa chamada, na sociedade, porque Babilônia ela tem esse sentido figurado de um reino oposto do reino de Deus, de um povo que está a viver com uma conduta numa sociedade que é diferente da sociedade divina, na qual nós fazemos parte, na qual nós somos cidadãos dela, somos cidadãos do reino de Deus. Então, Babilônia, nesse contexto, eu queria que os irmãos pensassem naquilo que nós estamos a viver hoje, tá bem? Eu queria orar em 3 aspectos, porque hoje eu quero terminar ao 12h30, temos aqui a reunião. Então, nós vamos rapidamente orar em 3 aspectos, de como é que nós vamos exercer a nossa chamada na sociedade na qual nós estamos a viver. Como é que o jovem dessa geração, como é que nós vamos responder a esse, não é bem um exílio, porque Cristo nos libertou, mas ainda nós estamos a viver junto a uma sociedade que não é uma sociedade santa, que não é uma sociedade que preza pelos valores da santidade, da bondade, da justiça, do amor, da fidelidade, mas é o contrário. Então, esse também era o contexto que os israelitas encontraram. Você imagina saindo de Jerusalém e vai morar lá no norte do Iraque, no meio do império de vários deuses, e o próprio rei se considerava um deus. Então, essa era a realidade absurda para o povo de Israel, que foram estar ali por um período. Vamos orar, então, em 3 aspectos dessa manhã. E o primeiro deles, eu coloquei ali, não se isolar, ou não isolar-se, infiltrar-se. Não é bem ser um cristão 007. Sabe o que significa isso, um cristão 007? Não? É aquele que está sempre escondidinho, não falo para ninguém que eu sou crente. Tenho vergonha de andar com a minha Bíblia na rua. Ou tenho vergonha de ser cristão. Não, não é isso. O infiltrado aqui, nesse sentido, não é se isolar. Porque quando nós lemos o texto, já logo no versículos 5 e 6 do capítulo que nós lemos, 29, Deus fala para Israel quando ele está naquele contexto, daquela nova sociedade que eles vão viver pelo menos por 70 anos. Edificai casas
plantai jardins, comei de seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Então, quando você muda para um local, a primeira coisa que tu quer fazer já é edificar a casa, porque tu vai ficar ali um tempo. Nós, como igreja, e Deus falando para Israel, a ideia de sermos igreja, nós temos falado disso aqui, não é nós ficarmos só aqui. Qual que é o nosso papel na sociedade, na onde nós estamos a viver? Como é que nós vamos viver em Matosinhos ou no Porto? Ontem ainda eu e a Cristina estávamos à noite, fomos jantar e eu falei, Cristina, vamos dirigir. Eu, quando estou estressado, a condução me ajuda. Então, eu fui ao Porto, passei pelo Rio Douro, vi as pessoas, estávamos a observar os turistas, os portugueses, as pessoas a cantar, as pessoas estavam aparentemente se divertindo. Nós estávamos ali por volta do Aliados, ali e eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência de parar ali no Aliados por 10 minutos à noite. O que é que acontece? Sabe? Alguém vai lhe oferecer drogas. Então, assim, você vê de tudo, nós vemos de tudo ali. Todo tipo de pessoas, você vê as lésbicas, os homossexuais, você vê até mesmo nós, os cristãos. Então, essa é a sociedade. Eu estava observando onde o Porto, tentando imaginar como que era 200 anos atrás. E qual que é o nosso papel numa cidade como essa, que nos últimos 2 anos ganhou como melhor destino turístico da Europa? E qual a diferença para nós, como igreja, viver numa cidade que parece que está dando certo? As coisas estão a funcionar. Mas quando eu penso aqui, no parâmetro de Deus para nós, vamos pensar em quem é que foi para esse exílio. Lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim, que Daniel assentou-se no seu coração em não contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse a não se contaminar com a comida do rei. Daniel era um desses jovens que foi de Israel para o exílio. E quando eu falo não se isolar, mas infiltrar-se, Deus não quis, desde o início, que esse povo ficasse no seu próprio mundo, na sua própria caixinha, e não se relacionasse com as pessoas. Pelo contrário, Deus fala com eles para edificar casas, para viver no meio daquele povo, para se multiplicarem, para terem filhos, para casar-se, que não ia ser um tempo passageiro. Né? Há 2000 anos atrás, Jesus disse que voltaria, e nós ainda estamos à espera. Não é bem assim como nós queremos. E um desses 3 jovens em especial, e aqui Daniel, um desses jovens, quando eles chegam ali, eles eram jovens bem educados, eles eram jovens diferentes, como os nossos aqui, como o Diogo, pá. Minha esposa, quem sabe, é canadiana, e um dia ela me perguntou qual que era a palavra, como se fala mancha em inglês? E eu não pensei nisso, pá. E rapidamente o Diogo falou, steer? Como é que se diz? Como se diz mancha em inglês? Stain. Sim, ele saiu, eu não sabia, pá. São jovens especiais. Daniel era assim, como o Diogo. Então, eles foram separados. O rei tinha esse hábito de pegar os jovens mais brilhantes e faziam parte ali da corte do rei. Daniel, então, pede ao Senhor que estava a tomar conta deles, porque ele não queria comer as comidas que eram oferecidas pelo rei, os manjares do rei. Porque aquela comida ia afligir a alimentação daquilo que ele já, conforme a fé judaica, não lhe permitiria. Então, Daniel, ele não se contamina com aquela sociedade, ele pede para não se contaminar, mas ele também não deixa de se infiltrar naquele palácio. Ele não vai se isolar com o seu povo. Então, são 2 coisas aqui desde o início, irmãos. Nós não temos que nos isolar da sociedade que nós estamos a viver. Nós não temos que fugir do homossexual. Não temos que fugir daqueles que têm uma opinião diferente de nós na escola, ou no trabalho, ou na universidade. Pelo contrário, nós temos que nos relacionar com esse mundo. Nós temos que conversar e conviver com as pessoas desse mundo.
E hoje ainda na escola bíblica, alguém estava a falar que não, eu prego, mas eles não me escutam. E é assim mesmo, a gente fala, e as pessoas não entendem o que nós estamos a dizer. Mas o papel de transformação, ele não é nosso, ele é do Senhor. Quem levou Israel para viver com aquela sociedade foi o Senhor. Quem ia tirar Israel daquela sociedade é o Senhor. Quem nos tirou das trevas para a luz foi o Senhor. E é Ele também que vai nos tirar dessa sociedade. Mas até então, nós temos um chamado para viver nela. Mas nós não precisamos nos contaminar com ela. Nós não precisamos de nos contaminar com aquilo que ela está nos a oferecer. Porque os manjares do rei, parece que deveria ser o melhor daquela terra. É como se você começa a estar aí todas as noites a jantar com o presidente de Portugal. As melhores comidas, as melhores francesinhas, os melhores prego no prato. Mas era o que tinha melhor, mas ia contra aquilo que afligia a lei judaica. Então, Daniel prefere não fazer parte daquilo. Veja bem, nós somos chamados a viver nessa sociedade, a nos relacionarmos com a sociedade. Nós temos que construir casas, nós temos que sonhar, temos que estudar, temos que ir para a universidade, temos que dar duro, temos que construir famílias, gerar filhos. Mas nós não precisamos e não devemos nos contaminar com ela. Então, nunca deixe de se relacionar com aqueles que não são crentes, aqueles que não professam a mesma fé, mas não se deixem corromper por eles. Pelo contrário, que eles sejam transformados pelo testemunho que há na vida de vocês. Daniel não se comprometeu. E acho que é muito interessante nós falarmos aqui rapidamente que Daniel, pelo contrário, porque lá em Daniel, não precisamos ler agora, mas no capítulo 4, e do versículo 34 e 37, você vai ver o testemunho do rei. O rei que ele não quer comer a comida dele. O testemunho daquele rei é o seguinte: através de ti, Daniel, agora eu sei que não há outro Deus além de ti. Estás a ver? Porque Daniel não se isolou, pelo contrário, ele se infiltrou no palácio. Ele deu testemunho daquilo que ele acreditava. Ele não se contaminou, mas ao mesmo tempo ele se relacionou. Ele não fugiu com seus amigos, pelo contrário. Ele participou de tudo, sem se contaminar. Então me faz lembrar o que Paulo disse. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Estás a ver? Nós temos sim que participar de tudo. Eu fui lá com o Márcio, lá assistir Portugal e Ilhas Faroé. Olha, se tu queres ver um dia Portugal vencer, se gosta de Portugal, vai assistir contra Ilhas Faroé. Foi 6-0. 6-1. Mas ali tu vê de tudo, né, Fernando? Fernando estava lá também. Mas não é porque eu estou ali, e todos aqueles palavrões, aquelas palavras que a gente tenta nem escutar, eu preciso falar isso na próxima vez que o Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti. Não devemos nos contaminar com esse mundo, mas nós temos que nos infiltrar nessa sociedade que Deus nos permitiu de viver. Esse é o primeiro aspecto, tá bem, da nossa chamada na sociedade que nós vivemos, que nós temos que, sim, não nos isolar, mas nós temos que nos infiltrar. E como Daniel, que no final das contas, o meu amigo, a minha amiga, possa ver Cristo em nós, e dos próprios lábios deles, dizerem que não há outro Deus, além do seu Deus. Paulo, ele tem um problema seríssimo lá em Corinto, né? Porque Paulo, ele escreve na sua carta lá de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 ao 13. Ele falou: já escrevi para vocês, Paulo uma vez disse para eles assim, não vos assenteis com os descrentes. E Paulo tem que escrever de novo, porque eles interpretaram aquilo errado. Porque o que Paulo disse para ele é o seguinte: Paulo desafia a igreja em Corinto a não se separar ou isolar-se dos não crentes. Pelo contrário, ele disse: vai e se relacione com eles. Mas aqueles que se dizem crentes e não são, desses ou com estes, não se relacionem. É muito interessante isso, irmãos. Porque aquele que não conhece do Evangelho, aquele que não sabe quem é Jesus Cristo ainda, jovem, a Bíblia nos diz para a gente ir ao encontro com eles,
sentarmos com eles e conversarmos com eles e falarmos a nossa fé para eles. Mas aqueles que se dizem irmãos, mas adoram falsos deuses, andam na fornicação, fazem aquilo que não convém, estes não devemos nos relacionar. É interessante que Deus permite nós nos relacionarmos até mesmo com os não crentes, mas repudia os falsos cristãos. Então nós temos que nos infiltrar, tá bem? Não nos isolarmos. Segundo aspecto é procurar os perdidos. Olha o que o Larry Osborne disse. Os não cristãos não são inimigos. Eles são vítimas do inimigo. As vítimas precisam ser resgatadas e não exterminadas. O objetivo de nossas interações não é ver Deus derramar seu julgamento sobre eles, mas para vê-lo derramar a sua graça e misericórdia, concedendo-lhes arrependimento e conhecimento da verdade. Olha lá, Lucas 19:10, diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tá bem? Nós, como igreja, na sociedade perdida que nós vivemos, nós também temos que ter esse aspecto no nosso coração bem entendido, bem percebido. Que nós estamos aqui como Jesus veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Veio salvar o quê? Ele veio buscar e salvar. A quem ou o quê? O perdido. Então, assim, esse é algo que também tem que estar claro em nossa mente. Que nós estamos aqui para vivermos em uma sociedade na qual os perdidos... Quantos de nós aqui já foram perdidos um dia, gente? Levanta a mão, deixa eu ver aqui, só porque de repente eu estou louco, né? De repente eu estou com um problema aqui, a Marta já nasceu santa, né, Marta? Tem carinha, é santa essa Marta, né? Mas eu sei disso. Mas teve um momento na vida dela que ela precisou de salvação. Você ainda se lembra do dia que você precisou de salvação? Eu me lembro, irmãos. Então, se Jesus veio buscar e salvar aquilo que estava perdido, Jesus veio buscar e salvar a mim e a você. E hoje nós temos essa chamada em nossa vida, na sociedade que nós vivemos. Seja jovens, seja nós maduros, não importa. Nós temos a chamada de também buscar e salvar o que se havia ou o que está perdido. Eu falei aqui recentemente que Jesus, ele por si só, ele ia a todas as aldeias, ele foi a todas as cidades, ele pregava, ele curava, ele nos ensina até como fazer, ele ensinava, ele falava do reino, e ele curava, usava os dons do Espírito Santo. E nós temos tudo isso à nossa disposição também para vivermos nessa sociedade. Nós também temos que ensinar em todas as casas. Nós também temos que convidar os não crentes para jantar conosco, irmão. Quando foi a última vez que tu convidou um amigo, uma amiga, uma família não crente para jantar na tua casa, jantar contigo, e ali então, sem você usar o evangelho com palavras, mas só testemunhando, ela poderia ver Cristo na tua vida. Isso é uma estratégia que nós fazíamos muito no Irão. Nós não podemos falar do evangelho, então as pessoas vinham, nós convidávamos para comida, para jantar conosco. E só na diferença que eles viam em nossas vidas, eles começavam a fazer perguntas. Eles começavam a identificar algo diferente, porque nós somos salvos por causa da graça de Deus. Nós somos salvos porque Deus nos amou e Ele nos salvou. Ele veio buscar e salvar, e hoje Ele continua a salvar. Como nós lemos o texto do Larry, nós não queremos que nossos inimigos sejam exterminados, porque o nosso inimigo não são os perdidos, é o diabo. É ele que tem destruído a sociedade portuguesa. É ele que tem causado essa Babilônia ao redor do mundo. E há muitos ainda que hão de se salvar, pois Deus quer que a tua igreja, que nós, como Cristo nos ordenou, a continuarmos a falar do Evangelho. Jesus é modesto, que ele fala assim, olha, isso aqui que vocês estão vendo eu fazer, Lázaro ressuscitar, aquele ali que a filha
que estava doente e foi curado. Todos esses milagres, vocês vão fazer o que eu fiz, o que eu estou a fazer, e vão fazer coisas maiores ainda, para que o perdido possa encontrar salvação. Um último aspecto, bem rapidamente, como eu disse hoje, é que nós também temos uma chamada como igreja, na sociedade em que nós vivemos, em vivê-la pela fé. Nós temos uma chamada para viver pela fé. Hoje, na escola bíblica dominical, nós estamos a falar do Espírito Santo e as Escrituras. Como que o Espírito de Deus planejou todas as coisas. A Bíblia nunca é antiga, tá bem, irmãos? A Bíblia sempre é jovem. A Bíblia sempre tem o mesmo jovens. Porque a Bíblia não é muito antiga, não é muito presente, a Bíblia ela é eterna, tá bem? Ela não é muito velha, nem é muito jovem, ela é eterna. E a Bíblia está sempre a nos mostrar, e o que esse século, as pessoas desse século, onde nós estamos a viver, a nossa Babilônia atual, eles querem que mais e mais a Bíblia venha a ter o descrédito, ou ela é muito antiga, ou as coisas que estão ali não são relevantes para a nossa cultura. Como é que você pode... Nós vivemos num mundo visual. Eu estou aqui com a minha Bíblia em papel, mas também tem um iPad que eu posso ligar para minha mãe aqui mesmo e começar a falar com ela. Não vou fazer isso durante o culto. Tem aqui tudo com as informações que eu preciso. Nós vivemos num mundo que nós temos que ver todas as coisas. E, de repente, olha para você ver o que Deus já está falando para Israel, que eles precisavam de ter fé naquele exílio. Ele fala assim no versículo 29, no capítulo 29, no versículo 10, porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Vou trazer vocês de volta a Jerusalém. Tem 3 promessas aqui. Há 3 promessas que nós não podemos esquecer, porque ainda que nós queremos nos infiltrar e testemunharmos de Cristo, sermos sal e luz na sociedade onde nós moramos, ainda que nós queremos e desejamos buscar o que havia se perdido, o perdido, encontrá-los, mas a jornada, às vezes, não é tão simples assim. Fazer parte desse mecanismo não era tão simples para o judeu, estar numa sociedade de idólatras, uma sociedade sem os princípios que eles estavam acostumados. E só podemos vencer isso pela fé. Na fé naquele que nos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós só vamos conseguir ser saudáveis acreditando naquilo que nós não vemos. Parece loucura, eu sei que é loucura, para muitos. Mas não é. O pastor estava a perguntar aqui recentemente quantos são loucos na igreja. E nós somos, sim, como diz um ditado lá no Brasil, nós somos um bando de loucos. Loucos por ti, Jesus. Não é Coríntios, brasileiros. Nós estamos a seguir a Jesus. A igreja, ela segue aquilo que ela não vê. E aqui tem 3 promessas futuras para aquele povo que ainda estava em Israel e ia sair para o cativeiro. A primeira delas é que ele ia voltar para o seu povo. Tá bem? A nossa chamada na sociedade é para também vivermos pela fé na esperança que o mesmo Deus que nos permite estarmos aqui, viver no mundo que não é nosso, aqui não é o nosso lar, aqui não é nossa casa, as coisas que nos alegram aqui não é nada comparado com aquilo que vai nos alegrar na eternidade. O que nos traz alegria é tão passageiro, né? Ontem nós voltamos lá, pastor, porque tivemos um irmão chinês a nos visitar essa semana e ele queria ir num restaurante chinês, não achamos um restaurante chinês, acabamos de ir a um restaurante japonês. E minha esposa gosta muito, fomos lá ontem. Olha, e é buffet, você come o quanto tu quiser, né? E comete pecado também, né? Da glutonaria, já não quer mais, mas vai lá porque tem que comer, está pagando, né? Mas você fica ali 1 hora, já acabou aquele prazer todo, meu. Aquele sushi já não aguentava mais olhar para aquilo. Então, o que nos traz prazer e gozo nessa vida não se compara com aquilo que está por vir.
E Deus, ele fala isso para Israel: vocês vão para o exílio, vocês vão ficar 70 anos lá, mas eu vou voltar para buscar vocês. E é a mesma coisa para nós como igreja, irmãos. É a mesma coisa para nós que estamos aqui a servir em Matosinhos. Na sociedade onde nós estamos a viver. Ontem alguém veio me perguntar, fui lavar o carro, e alguém estava a me perguntar qual que é a liturgia da tua igreja, o que vocês acreditam? Eu expliquei um pouco. Mas aí a conversa se tornou: é um louvor avivado, é um louvor que faz barulho, é sem barulho. Eu falei: irmão, eu não sei. Mas eu quero te dizer que nós temos como igreja, e eu visto aqui o pastor pregar, ele também nos dá essa direção, nós queremos ser crentes. É como eu vim aqui, deixei meu carro contigo, tu prometeu que se eu te pagasse 13 euros, tu vai limpar esse carro, está bem limpo? Tu fizeste o trabalho, tu falou: olha, honestamente ele ficou meio assim. Então eu não quero saber se o louvor é avivado ou deixou de ser avivado, eu quero saber, você tem vivido com Cristo aquilo que ele tem te chamado a viver? Não é o tamanho do louvor, não é o tamanho da igreja, não é a cor, não é a sua cultura. Mas o fato é que nós, como igreja, temos que viver pela fé. A sociedade é que está nos imposta cada vez, está nos impondo cada vez mais, que nós venhamos a mentir, que nós venhamos a crer naquilo que só nós vemos. Se o mundo dependesse de mim para criar as coisas, para ser um inventor, olha, eu ainda estava caindo de carroça a cavalo daqui até Lisboa. Porque eu não sei inventar nada. Sabe? Mas às vezes eu fico a pensar como vai ser a Nova Jerusalém. Estava vendo a festa do São João. Festa do São João. Chegamos aqui sem saber muito bem, fomos ali no São João, vimos 300 mil pessoas e tem lá 15 minutos de fogos, né, na ponte Dom Luís. É isso? Dom Luís. E estava ali e eu olhava para aqueles fogos e eu fiquei: é 15 minutos, aquilo é bonito, né? E fogo, e fogo, e fogo. E eu comecei a pensar: Senhor, como que vai ser o dia que o Rei da Glória voltar? Aqueles fogos não tem comparação, irmãos. Então Deus prometeu e Ele vai voltar. Então, só recapitulando, nós como temos uma chamada, sim, para viver na sociedade, não nos isolarmos, fazermos parte dela, nos relacionarmos, não misturem as coisas. Casar aqui não é casar com não crente, tá bem? Não era isso que estava acontecendo ali. Eu sei que às vezes tem uns caminhos que a gente também não sabe explicar. Era não crente deu certo. Mas o ideal não é procurar o perdido e viver pela fé. Como diz lá em Hebreus 10:38, o justo vai viver pela fé. Irmãos, então era isso para essa manhã. É isso. Que Deus nos abençoe, nos ajude, te abençoe, que me abençoe, que nós possamos cumprir a chamada que Ele tem para nós, na sociedade que nós vivemos.